Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Foram convidados nessa noite para explanar sobre o projeto de lei número 38 de 2020, que altera a lei municipal 4.169, de 11 de novembro de 2015, e a emenda 01 de 2020, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança e o relatório do impacto de vizinhança, EIV. Então, eu convido, primeiramente, o secretário de Planejamento, o Pablo Ues, e também o responsável pela Sala do Empreendedor, o Gabriel Tavares, que vão se pronunciar em 10 minutos, conforme acordo feito. E depois terá o Felipe Paese, né, que falará em nome da SIX, OAB e a OCRC, também por 10 minutos. Então, com a palavra, o secretário de Planejamento, né, o Pablo, agradecer pela presença aí, tanto o Pablo quanto o Gabriel. Esteja à vontade aí na tribuna. Aí. Muito boa noite, senhor presidente, e cumprimentando o senhor, estendo cumprimento aos demais membros dessa Casa Legislativa e cumprimentando também a todos os presentes a essa audiência pública. Nós viemos aqui então para tratar, assim, fazer uma discussão prévia sobre o projeto de lei número 38 de 2020, que trata da alteração da Lei Municipal 4.169 de 2015, que tem como conteúdo o regramento do estudo de impacto de vizinhança. Então, nós estávamos propondo duas alterações a partir das análises que foram feitas desde 2016, né? A gente está tentando fazer umas melhorias na lei e a proposta era que elas viessem junto com a discussão do plano diretor. Então, elas estavam concomitantes nesta casa, com apreciações de momentos diferentes. Então, a gente se deu conta que precisava incrementar atividades que estavam causando algum desconforto à comunidade ou que não estavam previstas na lei do EIV, né? Então, a sugestão era a inclusão, né, para exigência de EIV, de estudo de impacto de vizinhança, das lojas de conveniência ou estabelecimentos com atividades correlatas a lojas de conveniência, que foi amplamente divulgada ali, né, na mídia, os casos que tiveram problemas com o impacto de vizinhança com essas atividades. E a segunda alteração era a inclusão de atividades de turismo rural na exigência de EIV. Então, são coisas que a nossa cidade desenvolveu ali, o turismo rural é uma das forças da nossa cidade, e ele não estava regrado em lugar nenhum, então foi uma questão que não se pensou lá em 2015, quando se aprovou a lei, mas que ela se tornou um fato, né, com o desenvolvimento do município e do turismo no município. Então, essas foram as duas alterações e inclusões que a gente pediu com a proposta número 38 para análise da casa. Então, ela passou aqui, tramitou, teve os pareceres e as justificativas aqui, então, elas são bem plausíveis, que é um resumo do que eu falei, né? As lojas de conveniência têm se mostrado grandes geradoras de impacto ambiental na vizinhança, no que diz respeito principalmente à poluição sonora. Então, a alteração da referida lei oportunizará ao poder público exigir medidas mitigatórias dos estabelecimentos para evitar e solucionar os transtornos. E a inclusão do turismo rural é necessária devido ao fato de que a atividade pode ser desenvolvida em zoneamentos de proteção ambiental. Dessa forma, deve ser submetida a uma análise específica para o controle de impacto. Na apreciação dessa casa, né, da nossa proposta, veio então uma emenda, e que aí a gente ainda está analisando esse conteúdo. Essa emenda trata de algumas alterações do artigo 2º, inciso 2º ali,
E no artigo 7º, inciso 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e a inclusão de um parágrafo 4º. Numa análise preliminar que a gente teve oportunidade de fazer em cima dessa análise, a gente entende que pode ser temerário a aprovação de alvarás de funcionamento antes de ter finalizado a análise do EIV, já que o EIV é um estudo que vai demonstrar quais são os possíveis impactos que vai ter e vai acordar com o requerente, né, enfim, o proprietário, as medidas mitigatórias. Nesse sentido, daí eu passo a palavra até para o Gabriel, para ele trazer alguns números sobre os EIVs. Então, com a palavra, o Gabriel Tavares. Boa noite a todos. Eu pedi licença para tirar a máscara, senão não consigo colocar o óculos. Boa noite, vereadores, todos os presentes já nominados. Nós estamos falando aqui de um licenciamento que é relativamente raro em Farroupilha. No ano de 2019 foram apenas 18 para fins de abertura de empresa. E no ano de 2020 foram até agora 5 empresas que abriram após a conclusão dos seus estudos de impacto de vizinhança. Isso dá menos de 1% do total de empresas abertas por ano em Farroupilha. Então, é nosso entendimento ali na Sala do Empreendedor também, em consonância com a Secretaria de Planejamento, de que o impacto, o benefício causado por uma eventual liberação de alvará provisório, ele teria um impacto pequeno em relação ao ambiente de negócios na cidade, haja visto um número pequeno de estabelecimento, mesmo aí incluindo as lojas de conveniência, que hoje não fazem parte. Nós entendemos também que esse é um dos licenciamentos mais sensíveis que tem, né? Ao contrário, por exemplo, de um licenciamento ambiental ou de um licenciamento sanitário, em que o empreendedor ele tem ali um ano, nos casos de risco médio, obviamente, um ano de provisoriedade para conseguir se adequar. O EIV ele é binário, ele diz sim ou não. Então, a preocupação que nós temos, e aí também em consonância com o que o CRC se manifestou, é o empresário investir no negócio, receber um alvará provisório por um ano e dali 2 meses ter o seu EIV negado. Em relação à tramitação do EIV, a média de tempo que demora, nesses casos que o EIV é preciso para abertura de empresa, é de 93 dias, incluindo nesse prazo o tempo em que volta para o empreendedor para que ele faça os seus eventuais ajustes. Hoje, conversando no planejamento, consenso ali de que, havendo um estudo sem necessidade de ajustes e contando, inclusive, com o prazo de manifestação da comunidade, esse trâmite aqui, no máximo, demoraria 20 dias. Tá? Então, por conta da sensibilidade do licenciamento e por conta do número baixo de casos que acontecem por ano, é posição ali da nossa secretaria, juntamente com a CEPLAN e também com o SIC, CRC e OAB, de que a gente mantenha o tratamento das empresas que têm EIV como sendo de risco alto, o que significa que só recebem o alvará de localização e funcionamento após o deferimento de todos os licenciamentos, incluindo o EIV. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Mais alguma coisa? Pablo e Gabriel? Tem ainda 3 minutos aí. Então, só para complementar, a gente entende que é uma temática que a gente talvez possa discutir muito mais, mas nesse momento nos parece complexo fazer uma emenda nesses parâmetros sem ter a ampla discussão necessária do tema, já que ela influencia na questão da vizinhança, impacto de vizinhança, urbanístico e ambiental. Era isso. Muito obrigado, presidente, senhores vereadores e presentes. Então tá. Em nome da casa, então, que eu quero agradecer o secretário de Planejamento, Pablo Ues, e também o responsável pela Sala do Empreendedor, o Gabriel Tavares, pela explanação aí do projeto de lei número 38 de 2020.
Obrigado aí pela coisa. E agora eu convido para fazer uso da palavra o senhor Felipe Paese, que falará em nome das entidades, a SICS, OAB e o CRC, também pelo prazo de 10 minutos. Então, boa noite a todos. Inicialmente, saudar o presidente da Câmara e, saudando a ele, estendo os cumprimentos a todas as demais autoridades e os vereadores e os presentes virtualmente ou presencialmente aqui. A SICS, a OAB e a CRC, ela teve conhecimento dessa emenda modificativa e aditiva número 001/2020, que traz algumas inovações ao PL 038 de 2020. E nos trouxe grande preocupação, e até uma das primeiras leituras aqui na casa, o Arielson fez ali, trazendo de maneira mais extensa todos os pontos que nos preocupam em termos de impactos e reflexos que podem existir dentro desse projeto, né, dentro da emenda modificativa. Quanto ao projeto 038, não há nenhuma observação contrária, apenas nós temos preocupação com relação a essa emenda modificativa. Inicialmente, a questão do alvará provisório, a gente tem uma preocupação bastante grande de ter, sem o EIV liberado, sem o EIV deferido, ter um alvará provisório liberado e após ter o risco de existir medidas mitigatórias ou até ele ser negado e o empreendedor ter todo um dispêndio, um gasto de recursos financeiros, né? Porque para se estabelecer hoje, tu tem que ter alocação, tu tem que ter, se estabelecer móveis, utensílios, tu tem uma série de gastos e o empreendedor, de repente, ter a ideia que ele pode se estabelecer e depois ele ter negado esse direito, ele vai ter um gasto e vai ter que voltar tudo atrás daquilo que ele gastou, não? Então é bastante preocupante essa questão. E a segunda questão é a parte prática, que na prática, se nós colocarmos uma empresa se estabelecer no endereço, por mais que a gente tenha uma legislação que interfira e diga como que vai sair aquele empreendedor do local, como se vai retirar ele daquele local, é complicado tirar ele daquele local, uma vez que ele já se estabeleceu no local. Então, a gente vai criar um problema lá para frente. Então, é melhor a gente evitar esse problema, né? Outra questão que foi colocada ali, que também a gente quer colocar e esclarecer, é a questão da liberdade econômica, porque está sendo colocado que seria uma forma de desburocratizar para a empresa abrir. E como muito bem foi colocado antes, essa desburocratização não incorre nesse caso, porque essa desburocratização é para empresas de baixo e médio risco. E nesse caso a gente tem impactos. Por isso que a gente tem um estudo de impacto de vizinhança. E nesse sentido, sendo de alto risco, não competiria se tirar obrigações iniciais para poder ter certeza que aquele empreendimento está estabelecido naquele local. Pode se estabelecer. Outra questão também na justificativa é a questão da opção do Simples. Nesse ano, quem abre um CNPJ, por causa da pandemia, tem até 180 dias para poder fazer a sua opção tributária pelo Simples. O ano que vem vai passar a ser 60, a princípio, se não houver alteração na legislação. Porém, não é forma de resolução a gente pegar e dar um alvará provisório criando uma expectativa para esse empreendedor. A resolução, na verdade, seria que a sugestão, nesse caso, que a consulta de viabilidade, ela tenha condicionante de deferimento a questão do EIV estar liberado. Aí a gente impede que quem for mais afoito já abra empresa com CNPJ e tenha problema com opção de tributação. Então, é interessante que se busque atrás, fazer o negócio desde o começo correto, para após se regularizar a situação da maneira correta. Então, nossa sugestão seria que na consulta de viabilidade se exija o deferimento efetivo do EIV. Sem ele, aí não se abre a empresa de maneira ordeira e correta. Outra questão também que nos preocupa, se o alvará provisório nos preocupa, também a questão de loteamentos e construções. É dispendioso se estabelecer uma empresa? Mas também é muito mais dispendioso se construir ou lotear.
Imagine a estrutura, tu fazer todo um loteamento, toda uma construção e criar um termo que depois pode vir a se voltar atrás em alguma das condicionantes que ele tem. Então, é bastante preocupante essa questão de ter um termo de responsabilidade para atalhar o EIV. Isso nos preocupa muito. Lá pelas tantas, tu pode ter um loteamento que você está fazendo ali, você assina um termo de responsabilidade, mas tu tem um aviário do lado, por exemplo. Isso é grave, porque tu tem que ouvir a comunidade, tu tem situações que podem implicar em tudo isso. Até onde um termo de responsabilidade tiraria a responsabilização de situações que podem vir a acontecer na comunidade, em termos de impactos de vizinhança. Então, nos preocupa muito as implicações e os reflexos que podem advir dessa situação. Outra questão também que nos chamou a atenção na emenda modificativa e aditiva número 001 de 2020 é condicionar o número de mesas de bilhar ao estudo de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança não é só, ele não trata só e não versa só sobre questões sonoras. Tem questões do cheiro, do odor que gera o empreendimento, questões de trânsito, questões de tráfego, questões de circulação de pessoas. Então, é muitas condicionantes que o número de mesas de bilhar não vão abarcar, né? E a comunidade pode ter outras situações que ela pode estar vislumbrando e vai querer se pronunciar, e a gente tirar essa oportunidade da comunidade se pronunciar pelo número de mesas de bilhar é bem preocupante. Então, o posicionamento da OAB CRC SIX em relação à emenda modificativa e aditiva número 001/2020, ao PL 038/2020, é que somente na emenda modificativa não seja aprovada essa emenda modificativa. Com relação ao PL 038/2020, nós concordamos sim, porque a gente tem uma série de situações com as conveniências que estão acontecendo e realmente é necessário que previamente se verifique essa situação para não haver problemas, né? E um outro detalhe também, em termos legais, que também é importante se estudar, e aí cabe aqui a Casa Legislativa, através do seu jurídico, verificar, é que o estudo de impacto de vizinhança, em termos da legislação dele, legislação essa federal, acredito que seja o Estatuto das Cidades, ele, se eu não me engano, ele tem a menção na legislação federal que é prévio. Então, a gente fazer uma inversão de valores dessa condição prévia para uma condição posterior pode ser bem problemático. Então, era isso, presidente. Agradeço a oportunidade. Referente ao APL 38 de 2020 e também a emenda modificativa 01 de 2020, e agradecer também o pessoal da Prefeitura. Então, nós fizemos um acordo aí que as duas partes falariam, e com certeza veio auxiliar a todos os vereadores aí para esclarecer no debate desse projeto 38. Então, obrigado aí pela colaboração aí de todos aí e pela explanação. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argente. Só para corrigir a fala do meu colega vereador e deixar registrado que, em momento algum, eu falei que são levianas as instituições OAB, CRC e SIX. Eu falei que foram, nesse projeto, agiram de forma leviana, isso sim. E até para deixar registrado também, leviano é aquele que julga ou procede precipitadamente. Tenho certeza que essas entidades agiram de forma precipitada, senão, por conhecer a força dessas entidades e a condução delas na sempre busca do desenvolvimento, sei que pensariam o contrário. Obrigado, senhor presidente. E nós vamos também... Tinha pedido de informação. Sim, deixa mais bem. Eu peço licença, eu tenho uma reunião, preciso sair da casa. Obrigado. Se assim os vereadores concordarem, então está liberado, então, o vereador David Argente. Dando continuidade ao pequeno expediente... Não, eu e o Thiago. Então, estará ausente o vereador David Argente e o Tiago Brunet. Então, dando continuidade ao pequeno expediente, a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidney Catafesta. Tem o requerimento 222 de 2020, para que a Secretaria Municipal de Obras possa ver a viabilidade
de fazer melhorias na entrada do bairro América, na rua Francisco Bareta. Isso aqui vocês não vão encaminhar? A condição é precária, bem na entrada do bairro, a principal rua, que lá em 2010 foi uma luta deste vereador e junto com a Secretaria de Obras na época, de colocar esse acesso aqui. Eu lembro muito bem, o vereador Arce, que era o secretário da época, e depois desses anos que se passou, não teve mais melhorias. E isso é importante, para não deixar que os buracos tomem conta. Então, o requerimento é nesse sentido, a pedido dos moradores do bairro América. Eu estava lendo, presidente, o pedido de informação que veio de resposta através do requerimento 365, do pedido de informação 029/2020 e o ofício da Casa 365/2020, onde foi então falado sobre o loteamento que está com a licença vencida. Segundo o próprio a licença atual, esse processo venceu então no dia 15/12/2019. E a Secretaria de Meio Ambiente mandou a esta casa apenas o projeto aprovado, a licença atual, que não está mais em vigor, ela de operação está vencida. E hoje o pessoal da Corsã não me responderam a quarta questão, que era por que não está funcionando. E realmente não está funcionando. Se ali na frente, esse próprio sistema que já está construído e é bastante grande, pode até mesmo atender outras residências ou até mesmo os prédios ali da redondeza do bairro São Francisco e colocar em operação. O trabalho da construção e o gasto já teve. Por que não está operando? Por que não está tratando o esgoto das residências que já estão instaladas? Então, semana que vem eu vou apresentar um novo pedido para que a Corsã, então, possa fazer, de fato, a sua fiscalização e a FEPAM. Porque quando foi vendido os lotes e os terrenos para as pessoas, dizia lá que era esgoto tratado, que tinha todo um sistema de normas a ser obedecidas e estava sendo obedecido, então, que coloque em funcionamento. Senhor presidente, por um momento era isto. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, já colocamos em votação o requerimento formulado pelo vereador Sidnei Catafesta, o requerimento 222. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, para que seja realizado com urgência reparos no calçamento na saída da IRS 122, com a entrada da rua Francisco Bareta, sentido bairro Centro, bairro América. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores presentes, com ausência justificada da vereadora Eleonora Broilo, Josué Paese Filho, David Argenta e Tiago Brunet. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra ao vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa, através do Leandro Adamati, da TV Serra, o Zé Teodoro, funcionários da casa, demais presentes que estão na sessão desta noite. Eu tenho um requerimento para apresentar, senhor presidente. Os vereadores signatários, após ouvir a casa, requerem que seja convidada a senhora Silvia Raquel Rezende da Silva, gerente da Agência de Correios de Farroupilha, para que venha ao Poder Legislativo Municipal explanar e esclarecer sobre o eventual encerramento das bases de distribuição nas comunidades de Vila Jansen, São Marcos, Nova Sardenha e Nova Milano, todas no interior do nosso município. Essas localidades onde que tem um posto do Correio, senhor presidente, colegas vereadores, está para se encerrar.
Então, nós gostaríamos que ela pudesse vir a essa casa para poder explanar a respeito do fechamento desses postos de distribuição das correspondências do nosso interior. E também esse requerimento é apresentado pelo vereador Fabiano Piccoli, que nos assinou junto, e também a bancada do MDB. Então, senhor presidente, gostaríamos de reforçar que pudesse, então, a senhora Sílvia, que viesse, então, a essa casa para poder explanar a respeito do possível fechamento desses postos de distribuição de correspondência do nosso interior. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador José Mário Belaver. Então, colocamos em votação o requerimento 219 de 2020, encaminhado pelo vereador José Mário Belaver e por toda a bancada do MDB, e também com a subscrição aí do Fabiano André Piccoli. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requer que seja convidado a senhora Silvia Raquel Rezende da Silva, gerente da Agência de Correios de Farroupilha, para que venha ao Poder Legislativo Municipal explanar e esclarecer sobre o eventual encerramento das bases de distribuição nas comunidades de Vila Jance, São Marcos, Nova Sardenha e Nova Milano, e todo o interior de Farroupilha. Então, os vereadores que concordaram, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores, subscrito pela bancada do PP, PL, PSB também? Pelo PSB, pela bancada do PSD também. E com a ausência dos vereadores, da vereadora Eleonora Broilo, Josué Paes e Filho, Tiago Brunet e David Argenta. Então, aprovado por todos os vereadores. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Jonas Tomazini. Quero cumprimentar aqui o Leandro Damati, da TV Serra, o Zé Teodoro, da Rádio Miriam Caravaggio, e quero relatar, senhor presidente, e deixar registrado aqui nesta casa que nós recebemos alguns documentos aqui e valores, informações, tanto da bancada na Câmara dos Deputados do MDB e do Progressistas, e também do nosso senador Heinz, sobre recursos federais que vieram aqui para o município de Farroupilha, seja para o município, seja para a prefeitura, para o Hospital São Carlos, ou através também de auxílio emergencial pago para os munícipes aqui em Farroupilha. Então, senhor presidente, eu vou falar aqui rapidamente alguns valores para que nós deixemos registrado nessa casa. A Lei Complementar 173, de maio de 2020, repassou em 4 parcelas, então, para a Prefeitura Municipal, tudo que eu vou falar aqui são recursos do governo federal, R$ 9.423.058,76. Através da portaria 1.393 e 1.448, que é auxílio de hospitais e santas casas, o governo federal enviou R$ 3.035.124,41. Através da portaria do Ministério da Saúde 568, 414 e 1.502, que é a habilitação de leitos Covid, o governo federal enviou R$ 720 mil. Através da Lei Complementar 172 de 2020, foi enviado o valor de R$ 3.675.431,97. Através da portaria do Ministério da Saúde 1666, a Prefeitura de Farroupilha recebeu, então, R$ 3.912.955. Através da portaria 480, que é enfrentamento de coronavírus, a Prefeitura de Farroupilha recebeu R$ 213.623,50. Através da portaria 774, custeio PAB e MAC, o município de Farroupilha recebeu R$ 1.346.000
915,13. E tem mais recursos. Através da Lei 14.041 de 2020, que é a recomposição do FPM, o município de Farroupilha recebeu R$ 2.109.466. A gente viu que tem, inclusive, um edital da Lei 14.017, que é a Lei Aldir Blanc, tem para Farroupilha R$ 515.170,78. Essa aqui é de apoio ao setor cultural. E todos esses recursos ditos até agora, senhor presidente, então, foram recursos repassados para a Prefeitura de Farroupilha. Alguns ficaram nos cofres do município e outros, então, por termos a gestão plena da saúde, foram repassados para o Hospital Beneficente São Carlos. E também, a título de informação, o auxílio emergencial, que é a Lei 13.982, repassou até agora R$ 25.998.000 para os farroupilhenses. E com as parcelas que faltam, a projeção é que até o fim de 2020, esse recurso em Farroupilha chegue a R$ 39.888.000. E aí, nós somando esses 39 milhões mais os 24.951.000 repassados para a Prefeitura e Hospital, a gente chega, então, a um repasse do governo federal, no período da pandemia, até dezembro de 2020, de R$ 64.839.000. Então, senhor presidente, para deixar registrado, são recursos que vieram do governo federal para o município de Farroupilha, que foram injetados diretamente ou na Prefeitura Municipal ou através do pagamento do auxílio emergencial diretamente na economia, diretamente no nosso comércio aqui do município de Farroupilha. Achei importante fazer esse relato e aproveitar esses dados repassados pelo senador Reis, para que a gente tenha essas informações registradas aqui na Câmara e que possa também a nossa população ter as informações do que o município recebeu nesses últimos meses para enfrentar esse período da pandemia do novo coronavírus. Era isso e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, vamos encerrar a sessão. Então, antes de encerrar, quero agradecer a presença de todos os vereadores, os internautas que nos assistem nesse momento, a imprensa através da TV Serra, Leandro Adamati, aí, ó, persistente, que continua aí, e também ao Zé Teodoro, Rádio Miriam, que está aqui presente, os funcionários da casa e os que nos assistem nesse momento. Então, encerrando a sessão, nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos e a todas. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.